Bom, pessoal, dando continuidade aqui ao nosso projeto, né? Eu acho que hoje nesse vídeo a gente finaliza pelo menos a nossa home, né? E que eu estava passando aqui, o que falta para a gente finalizar a home é essa listagem de categorias aqui, onde a gente vai poder fazer o filtro. Nesse primeiro momento a gente só vai trabalhar com a parte visual, tá? Então não iremos trabalhar com a parte logística de fazer os filtros ou não. Mas por enquanto eu quero deixar no jeito para a gente finalizar pelo menos visualmente a nossa home. Fechou? Então, bora lá, partindo para o código. Deixa eu aqui abrir o VS Code, está aqui. Esse aqui é o nosso projeto. Qualquer coisa vocês têm acesso ao GitHub para pegar alguma coisa, caso tenha faltado. O GitHub do projeto vai estar no link. E também, antes de continuar, eu já vou pedindo para você se inscrever no canal, para a gente chegar a alguns números bem legais. Eu já agradeço a todos que se inscreveram, mas se vocês puderem se inscrever, quem não é inscrito ainda, eu agradeço. Também deixar a curtida, todo aquele padrãozão. Isso já ajuda bastante a continuar produzindo vídeo. Tenho ideias para próximos vídeos, mas realmente eu preciso dessas inscrições para continuar. Então já agradeço a todos que puderem estar dando essa força. Mas continuando, bora lá, bora aqui para nossa parte. Igual eu falei, o que precisa para a gente é fazer nossa listagem de categorias aqui, né? E o que eu vou fazer aqui então? Eu vou começar entrando nos nossos átomos já, né? E aqui eu vou fazer uma molécula. Acho que uma molécula fica bom aqui. Na verdade, acho que nesse caso eu vou fazer um organismo, porque esse organismo vai compor depois de átomos que eu vou provavelmente quebrar mais um pouquinho e vai ficar um pouquinho melhor. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um carinha chamado category list. Ou podia ser só categories, alguma coisa assim do tipo. É bom, vou deixar como categories list.tsx. Isso. Export function category list. Beleza. E vem esse carinha aqui e renderiza. Aí o nosso famoso import react from react. Bom, beleza. Já vou vir aqui na nossa home, nosso app. Home. E aqui na nossa home, logo abaixo do main banner, que é esse banner principal aqui, eu já vou importar o nosso category list. Então, lembrando, fica aqui dentro do list header component. E uma coisa interessante que eu reparei aqui é que esse carinha aqui é um bom carinha para a gente transformar ele em um organismo, sabe? Em vez de ficar renderizando tudo aqui na home, a gente poderia transformar em um organismo chamado header, por exemplo, ou main header, ou home header, alguma coisa assim do tipo, e ele conteria esses três itens aqui, e depois a gente só chamaria aqui. Então, para vocês verem, isso daqui é o 3, basicamente, se não me engano, o header, ele é uma molécula, e a home, ele é se não me engano também, é outra molécula, e aqui vai ser um organismo. Então, nesse caso, a gente poderia transformar tudo isso em um organismo e deixar mais ainda, mais escopado, mais separado, mais quebradinho. Mas daqui são só dicas que eu vou passando, nem tudo eu vou acabando seguindo. Se vocês quiserem seguir dessa forma, talvez eu volte o refeitório, mas por enquanto eu vou continuar dessa forma para a gente chegar direto ao ponto que a gente quer, tá? Mas é um bom ponto de refatoração que daria para ser aplicado facilmente. Então eu vou vir aqui, vou salvar, vai dar erro porque não tinha salvo, e vou dar um return aqui nesse cara. Um return. Bom, tá difícil, mas foi. Bom, fechou. Por onde a gente vai começar nesse carinha aqui? Esse carinha aqui, ele é esses itens aqui, esses quadrados aqui. E se vocês repararem, ele é bem parecido com esse botão aqui. E esse botão a gente deu o nome dele de Gradient Button. Eu vou ver, aqui eu estou indo bem no freestyle mesmo, tá? Então a gente vai vendo e vai fazendo os testes juntos, mas eu vou ver de tentar utilizar esse mesmo categoria, esse mesmo botão para ser preenchido aqui. Porém, se eu fizer isso, vai ficar meio estranho continuar chamando esse cara de gradiente. Então talvez a gente tenha que refatorar esse botão, talvez chamar ele de small button, alguma coisa tipo assim, tá ligado? Então talvez funcione. Mas, bom, daqui já foi um pouquinho mais para frente, vamos voltar um pouquinho mais. O que eu quero fazer nesse carinha? Quero colocar um box aqui. Esse box vai ser só um wrapper para encapsular basicamente todas as nossas listagens.
Eu vou colocar ele que ele vai ter um margin bottom, talvez, de uns 20 pixels. E aí a gente vai testando esses carinhas para ver se vai dando certo. Margin top de 5 pixels. Vou colocar um align self para ele se alinhar, para ele se auto-alinhar no centro. Deixa eu ver o que mais. E um justify content space between, porque eu quero que um tenha um espaço do outro. E aí, justify content space between. Ok? E beleza. Aqui nesse cara, eu vou fazer o seguinte. Eu vou usar uma hstack, que é uma lista horizontal. E nessa lista horizontal, eu vou querer colocar um justify content. E aqui nesse justify content também, vou deixar como space between. E talvez nem precise do de cima. E vou deixar um width de 95 pixels. Fechou, é basicamente isso. E aí, o que eu vou querer? Se der tudo certo, magicamente a gente já vai ter opa, Gradient Curve botão, aqui. Se der tudo certo, magicamente a gente já vai ter o nosso primeiro botão já, Text. Aí eu vou deixar aqui, como escrito, se não me engano, ele é all escrito, e vou deixar um color white. Aí esse carinha aqui a gente não importou, a gente vai importar de lá do nosso Native Base. Fechou. Deixa eu ver o que ele está reclamando aqui. Text, deixa eu ver. Open React Native é do nosso Native Base. Daqui, às vezes o IntelliSense dá umas escorregadas. Aqui, importo aqui e... Oh, caramba, não é daqui. É do Native Base. Fechou. E basicamente a gente já tem nosso primeiro botão. Se vocês notarem, isso daqui foi a magia de a gente ter criado nosso Square Button passando como children aqui, ao invés de passar um texto escopado, ou ao invés de passar uma imagem escopada, a gente fazer um monte de if. A gente falou assim, cara, aceita tudo que eu passar para vocês. E no caso a gente passou um texto e como a gente passou um texto já começou a funcionar bem legal. Bom, esse é o nosso primeiro passo. Como eu falei, eu quero tentar utilizar esse mesmo botão para que eu reutilize ele mesmo quando não seja gradiente, sabe? Dessa forma aqui, por exemplo, ele está do estado não gradiente. Então, pensando rapidamente de uma forma que eu poderia fazer isso. Primeiro, eu vou só repetir ele aqui, tá? E aqui dentro desse carinha, eu vou copiar esse ícone. No caso, eu vou copiar, não, vou importar esse ícone. Eu vou chamar ele de bike mesmo. Import bike from. Aí, se não me engano, ele vai estar dentro daqui. Vai estar, volta mais um. Vai estar dentro de image. Aí eu deixei dentro de uma pasta chamada categories. E dentro de categories vai ter se eu não me engano, um sub alguma coisa. Deixa eu só confirmar aqui. Vai ter aqui, categories, vai ser esse carinha, subtract. Vou vir aqui, vou copiar, porque esse carinha é o nosso primeiro aqui, ponto .png. E aí, eu vou vir aqui e vou importar o nosso image. Aí eu vou colocar source aqui, aqui o alt, icon of a bike. E aqui eu vou importar o nosso Native Base. Vamos ver o que ele reclamou. Tem alguma coisa que, eu não fechei a nossa image. E, ó, que legal, a gente já tem o nosso ícone aqui também. Só que aí eu não quero que ele seja duas coisas, né? Ele ficou um pouquinho estourado e também eu não quero que ele seja gradiente. Então é isso que nesse caso aqui que a gente vai brincar. Eu quero passar, por exemplo, uma property chamada isGradient, ou é gradiente ou não. Então, para isso, como eu falei, não vai ficar legal esse nome, porque a gente não vai utilizar mais só para essa forma. Então, mas mesmo assim, eu quero passar esse carinha aqui. E muito cuidado que isso vai afetar os outros nossos botões, mas como a gente só utilizou aqui, então tá de boa.
Então eu vou colocar, chamar isGradient. Eu vou falar que ele não é obrigatório e eu vou deixar ele como isGradient, beleza. IsGradient, boolean. Tá difícil, tá difícil, tá difícil. E teclado maldito. Agora foi. Aí, eu vou fechar como que ele não é obrigatório e vou deixar ele dessa forma aqui. E eu vou pegar e recuperar aqui e fechou. Então, agora eu tenho um carinha, esses gradient, e eu vou deixar como ele, sendo default true. Ao fazer isso daqui, deve continuar tudo igual. Então, primeiro eu vou salvar aqui. E vou vir aqui, vou salvar aqui, e mesmo eu passando aqui, eu não passando aqui nesse primeiro isGradient, ele já ficou tudo gradiente. Porque eu quero que como default seja tudo gradiente. E aí, o que dá pra gente fazer aqui? Aqui a gente pode fazer a seguinte coisa. A gente pode chegar nesse cara aqui, deixa eu só ver aqui, nesse touch opaque aqui, eu vou só comentar esse carinha aqui por enquanto. Vou comentar esse carinha aqui por enquanto. E aí eu vou poder fazer o seguinte, eu vou transformar esse box aqui em um center. E nesse center eu vou importar do Native Base. Tá, para que a gente utiliza esse center? Esse center, quando a gente quer um item, que a gente quer usar o Justify Content Justify Content Center lá em Item Center, a gente só substitui por essa tag center que o Native Base já faz isso pra gente por debaixo dos panos. Então, essa daqui é a primeira coisa que eu vou fazer. Eu vou começar a passar os valores fixos aqui também. Vou colocar um width de 44 pixels. Vou passar um border radius de 10, vai ficar bem igual o do de baixo. Um rate de 44 pixels também. O que mais? E esse background aqui, vai ser o nosso background primary. Só que se eu não me engano vai ser 50, que é o melhor quente lá do nosso botão. E eu vou colocar um alpha.9. Que é um backgroundzinho mais puxado para essas cores, para essa cor aqui. Bom, fechou. Aí o que eu vou fazer aqui dentro? Vou fazer uma pergunta. Esse cara é gradiente? A gente passou gradiente para ele? Então, se passou gradiente para ele, então eu quero que ele renderize dessa forma aqui, do jeito que estava antes. Então eu venho aqui, copio esse cara e faço dessa forma. Beleza, venho aqui, depois talvez eu ajuste esses styles aqui e beleza aqui. Se não, ele não é gradiente, então eu vou querer passar só o children para ele. E o children pode ser qualquer coisa, pode ser imagem, pode ser texto, pode ser qualquer coisa que a gente queira passar. Então é basicamente isso que eu estou fazendo aqui. Bom, como vocês viram, não mudou nada porque está sempre caindo nesse if aqui. Agora, o que eu vou fazer então? Deixa eu só ver se eu deixei faltando alguma coisa. Eu acho que inicialmente não, inicialmente vai ser isso. Deixa eu só fazer um teste. Se eu trocar esse carinha aqui para false, o que vai acontecer? It's not valid, you need to render a collection of children using array instead. Deixa eu ver aqui. Beleza. Deixa eu só trocar isso para true. Deixa eu ver onde que eu errei aqui. Deixa eu melhorar um pouquinho a indentação. Vou colocar o shadow aqui. Beleza. Border radius. Tá. Aí aqui eu perguntei para esse cara se ele é gradiente. Se ele é gradiente, eu retorno esse children aqui. Se não, eu só retorno esse carinha aqui. Beleza. Aqui eu tô vendo se ele é linear gradiente. Deixa eu ver. Se não, eu retorno esse children aqui, passando o children aqui dentro do linear gradiente. Ele vem aqui, bate nesse carinha aqui e beleza. Talvez seja, deixa eu ver aqui, beleza.
Se não, eu venho aqui e renderizo apenas o children. Ele tá com cara de tá sendo fechado em algum outro lugar errado. Beleza, gradiente falso. Tá com cara de indentação, tá quebrando alguma coisa aqui. Children. Beleza, beleza, beleza. Is gradient, então linear gradiente, beleza. Aí eu venho aqui. Style, venho aqui. Deixa eu só tirar esse carinha daqui. Fecha esse item aqui, beleza. Se não, eu venho aqui, fecho esse item ele é fechado daqui de baixo e ele fecha aqui. Bom, agora o de cima funcionou, era alguma coisa na indentação e vamos ver se o de baixo vai funcionar. Ele está falando que objetos não tá with key children. Deixa eu ver se está passando correto. Tá. Eu acho que isso é o problema. É só o children que eu tenho que renderizar e não o objeto. Eu estava passando ele como objeto aqui. Bom, perfeito. Era esse o problema. Então, só recapitulando aqui o que a gente fez, porque deu uma pequena bugada aqui. O que a gente fez? Eu joguei essa estilização aqui para o nosso centro e fiz a pergunta para ele: é gradiente? Então, se for gradiente, então eu vou fechar esse linear gradiente aqui. Então, esse linear gradiente é o que faz deixar os nossos itens gradientes, né? Beleza. Aí eu passei esses tiles aqui para ele, né? Beleza, eu passei esses tiles dessa forma aqui para ele. Deixa eu ver se ele vai quebrar para mim. Não vai, então eu vou quebrar aqui na mão. Beleza. Passei esses styles aqui no linear gradiente. Dá só uma quebradinha aqui também para ficar um pouquinho melhor. Beleza. Fechou. E renderizo o nosso carinha, o nosso children aqui. Aí, caso contrário, ele não seja, o gradiente for falso, então eu simplesmente dou uma renderizada aqui no nosso próprio children. Então, esse children aqui é o nosso item sem o nosso gradiente. Então eu pergunto, é gradiente? É, então eu faço a renderização do gradiente aqui. Se não, eu renderizo esse cara aqui. Se vendo ficou um pouquinho complexo, uma coisa que a gente pode fazer é isolar esse linear gradiente em um componente só, isolado, e fazer esse carinha aqui de uma forma melhor. Vou dando procedimento aqui, porque eu perdi um bom tempo fazendo esse carinha, mas eu falei que ia fazer meio freestyle mesmo, então se for rolando erro, se for rolando gargalo, eu vou ir deixando. Mas basicamente é esse o padrão que a gente quer chegar. E aí, o que a gente vai fazer aqui agora? Deixa eu só parar aqui agora no Category List. Então, nosso Category List aqui vai ser, esse gradiente vai ser o primeiro, que o primeiro vai ser sempre selecionado. E depois a gente vai ter mais, se eu não me engano, uns 5 itens. E os restos dos itens vão ser um road, e aqui road, e o outro item vai ser helmet, que é do capacete. Estou importando todas as nossas imagens, helmet.png, é isso mesmo. E o outro item vai ser o mountain, que vai ser nossa montanha, que é o nosso ícone de montanha. Fechou.
Fazendo isso, aí como vocês podem ver, eu já tenho todas as minhas listagens de categoria, e se algum desses forem selecionado, eu só venho e passo para ele. Então agora, por exemplo, a nossa bicicleta vai estar selecionada, depois a nossa estrada vai estar selecionada, e por aí a gente vai fazendo esse controle. A gente vai controlando para ver se esse cara vai ser passado como, vai ser adicionado como um gradiente ou não, se ele vai ser, quando ele é selecionado, se ele vai entrar como gradiente ou não. Bom, fechou. Dentro desse category list, eu acho que inicialmente a gente meio que finaliza ele, mas como vocês podem ver, ele não ficou muito bacana em tela. Então, deixa eu só ver aonde a gente pode estar melhorando esse carinha. Deixa eu só chegar nessa Home aqui, ver se a gente tem alguma coisa nele. Beleza, esse category list está dessa forma. Então, eu entro aqui na nossa Home, volto aqui no nosso category list. Aqui eu vou fazer só o seguinte, eu vou colocar um background nele, porque eu quero ver o que ele está ocupando, né? Esse carinha. Background head, ele não funciona. Vou colocar um Anderson aqui. Tá. Vou colocar um width nele de 100%. Beleza, aí ele já ocupa todo o espaçamento que a gente quer aqui. Fechou. Fechou. E aqui também eu vou... Esse width aqui está como 95%. Deixa eu só voltar o Ember aqui só para mim. Beleza, ele aqui ocupou 100%. Fechou. Bom, inicialmente vai ser esses os pontos que a gente quer, só que aí agora a gente tem melhorias para serem feitas, né? Uma dessas melhorias que a gente vai trabalhar agora é a questão dos espaçamentos dele em si, para a gente não ficar tudo colado entre eles. E aí eu vou começar fazendo nesse carinha aqui. Eu talvez vou precisar, se eu só ver, se eu colocar uma box aqui entre nosso gradient button aqui, se ele vai reclamar de alguma coisa, acho que não. E aqui eu vou dar um margin left nele de 20 pixels. Aqui vou deixar como pixel mesmo, senão ele vai pegar os valores lá. Então esse daqui não precisa, porque é o primeiro. Então eu vou pegar essa box aqui e vou reproduzir ela para todos os nossos gradientes aqui. Então vem aqui, copia essa box, joga para cá e dá um margin left nele de 25 pixels. 25 pixels não, uns 20 pixels. Beleza? E aí a gente só replica esse carinha aqui para todos. Então a gente vem aqui, pula esse carinha aqui e vem cá e fecha e dá uma indentada. Faz a mesma coisa aqui. E faz a mesma coisa aqui. Lembrando que isso podia ser facilmente transformado em um map para você só iterar sobre as categorias. Essas categorias podiam vir do nosso back-end. Então são possíveis melhorias que vão acontecer sobre o projeto. Mas por enquanto a gente está fazendo da melhor forma, não da pior forma, mas da forma que vai funcionar. E depois a gente só vai fazendo melhoras no projeto em si. Bom, fechou aqui, vai ser basicamente isso. Depois a gente só não pode esquecer de... Deixa eu só vir aqui e trocar esse gradiente aqui como true. Que aí vai ficar todos os gradientes, porque o nosso botão sempre vai começar com gradiente, porque até o nosso search tinha perdido aqui. E aqui, em todos esses carinhas aqui, eu vou passar o isGradient falso. Opa, não é no box, é no próprio carinha aqui. E é isso aí. Para não perder tempo, eu só vou dar copiar aqui. Vai dar bom. Isso. Isso. E isso. Então, dessa forma, vem aqui. E aí, uma outra coisa que eu vou querer fazer é o seguinte. Eu vou querer
que os nossos botões eles fiquem um pouquinho para cima, né? Então eles seguem meio que esse padrão de escadinha aqui. Então, para isso acontecer, eu vou chegar nesse carinha aqui e vou falar que ele tem um margin top de -10. Deixa eu ver aqui, vai ser nesse primeiro. E assim sucessivamente, eu vou sempre tirando -10 para cima. Então aqui eu vou colocar -20, -30 e -40 pixels. Fazendo isso, ele vai ficar dessa forma aqui, seguindo esse padrão. E aí eu vi que aqui já ficou colado para cá, então eu vou deixar um margin left para esse carinha de uns 20 pixels também. Então fazendo isso, ele já fica um pouquinho mais centralizado aqui pra gente no meio, e além disso ele já segue essa escalinha que parece que os itens estão meio que nesse esqueminha de escada. Uma coisa que eu vou fazer aqui é no nosso Gradient Button, deixa eu ver se eu fiz aqui, não, então eu já vou adicionar aqui, eu vou adicionar nele um padding, e aí eu acho que talvez um padding de uns 12 por aí já deve ficar bom. Para as imagens aqui, vamos ver se vai dar bom primeiro. Opa, ficou ó, perfeito, muito bom, nota 2. Não é aqui, porque eu fiz no lugar errado. É aqui. Padding de 12. Esse daqui é dentro do próprio Linear Gradient. E quando não for Linear Gradient, basicamente nesse carinha aqui, Image, nesse carinha aqui, acho que por enquanto vai ficar bom. Deixa eu só ver se eu colocar um padding aqui também, e dar uma desafogadinha. Não, ficou horrível. Não, vou ficar inventando moda não. Por enquanto, nessa versão, a gente vai ficar basicamente dessa forma aqui. Quando tiver esses carinhas nas nossas imagens, a gente vai mexer dessa forma. Nesse box shadow aqui, border radius, não sei o que. Vou ser teimoso novamente de passar o padding aqui só para me ver uma questão. Pode ser. Beleza. E aqui dentro de colors, aqui em todos que a gente vem, a gente pega todas essas images aqui que a gente passou como children e coloca aqui dentro dela um resize mode como content. Aí ó, já dá uma leve desafogada aqui nos cantos do jeito que estava. E aí, basicamente dessa forma, a gente já meio que a gente finaliza a parte de categorias dos nossos botões, né? Deixa eu só ver uma última coisa, se os widths deles estão ok, esse carinha, se eu mudar para um 45 pixels, dar uma aumentadinha nele, 46, acho que já fica um pouquinho melhor, vai ficar um pouquinho melhor. E basicamente é isso. Dessa forma a gente consegue deixar os nossos carinhas bem um pouquinho melhores. Bom, eu sei que o vídeo ficou um pouquinho longo, só que realmente esse Linear Gradient aqui me deixou um pouquinho incomodado. Então eu vou transformar esse cara aqui em um item. Esse carinha aqui vai ser bem rapidão. Eu escrevi só como gradient.tsx. E aí, tanto que a gente vai utilizar ele em vários lugares. Então eu vou dar import react from react mesmo. Aí eu vou dar um export function gradient. E aí o que eu quero fazer é chegar nesse gradient square button e copiar esse carinha aqui, basicamente. Vou copiar ele tudo aqui, vou dar um return, vou copiar ele tudo aqui e vou fechar ele aqui, o linear gradient. Fechou? Aqui eu vou pegar e passar um children para ele. E aqui eu vou vir aqui nesse cara, eu vou copiar basicamente bem igual aqui, só para a gente não perder tempo. Vou copiar do React Node aqui, normal. Vou vir aqui, vou pegar o children de props. Children, aqui ele vai fazer isso para mim, mas não queria. Props. E vou vir aqui no nosso carinha e vou tirar esse Expo Linear Gradient. Por enquanto não vou tirar, só vou copiar e colar. E por último, vou pegar esse colors aqui
E nesse colors aqui, eu vou chegar aqui embaixo, vou importar ele aqui, vou importar esse carinha no próprio Native Base. E se eu fizer isso e não fiz nenhuma cagada, eu quero que ao fazer, substituir tudo isso daqui que ficou meio feio aqui por gradient, tudo continue funcionando lindamente. Vamos ver se isso vai dar bom. Gradiente, aqui a gente importou no nosso próprio átomo. Beleza. Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa aqui. Beleza. Gradiente, tranquilo. Deixa eu ver aqui nesse próprio gradiente. Provavelmente o erro vai estar aqui em algum canto. Props aqui do tipo children, oceans aqui, dá um return nele aqui, beleza. E era só esse espacinho que estava pegando aqui. Bom, dessa forma já fica, ó, como que já dá um outro ar aqui. Por que que eu fiz isso? A gente refatorou esse botão do Gradient Square Button para que ele não seja só um gradiente, mas aí não fez muito sentido estar o gradiente aqui dentro, porque ele agora pode ser que seja gradiente ou não. Então eu resolvi separar esse gradiente em um outro local para que ele não fique com esse cheio de poluído aqui no nessa parte de botão, para que ele não fique cheio, com essa poluição aqui no nosso botão, tanto essas coisas que não vão utilizar. E aqui fica um pouquinho mais fácil de interpretar também. Basicamente aqui que eu estou falando, eu tenho um item aqui, né, normal, com utilização, é gradiente, então eu passo gradiente dentro, se não, eu só passo o item normal. Ficou bem mais fácil do que aquele jeito, e aí eu só separo esse gradiente aqui para um outro átomo, e aí é que tá, duas coisas que a gente vai fazer melhorias no próximo vídeo. Esse carinha a gente não vai deixar como Gradient Square Button, então a gente vai remover, vai colocar um nome melhor para ele, e o outro, tá vendo que é um átomo dentro de um átomo? Então quando é um átomo dentro de um outro átomo, ou a gente pode, provavelmente, é um bom indicador que a gente pode transformar esse carinha em uma molécula. Então a gente transforma o nosso botão em molécula. Esse botão pode ser um botão normal, igual vocês podem ver aqui, ou pode ser um botão com gradiente. E se ele for um botão com gradiente, a gente renderiza a nossa molécula aqui. Se não, a gente renderiza somente o botão normal, que é o que a gente está passando aqui da nossa lista de categoria. Essa lista de categoria também vai sofrer provavelmente algumas refatorações nela. Enfim, mas por aí vai, enfim, a cabeça começa a borbulhar com várias melhorias. Acho que isso que é legal do desenvolvimento, você faz uma primeira versão, você descobre melhorias, vai indo. Então, o negócio que era para ser uma simples lista de categorias, a gente já consegue ter vários insights para melhoria, igual eu tive nesse daqui. E aí, só dando um último disclaimer também, eu estou cada vez mais desenvolvendo, em vez de deixar algo pré-programado, porque a gente já vê os problemas, os vídeos acabam ficando um pouquinho maiores, eu acabo tendo alguns gargalos no início, mas desenvolvimento é isso, às vezes até na coisa mais boba você acaba tendo gargalo. Mas eu vou deixando o vídeo assim, que é um vídeo cada vez mais cru, que aí vocês entendem basicamente esse processo que eu quero passar, que é um processo de componentização, de deixar as coisas separadas, deixar o código um pouquinho mais organizado, igual esse código aqui, dá para ver claramente que dá para ser melhorado, então a gente vai chegar nesses itens no próximo. Mas, só para não me estender, esse vídeo vai ficando por aqui então. A gente trabalhou com essa parte dessa lista de categorias, sobre como componentizar esses botões. A gente vai seguindo com esse item, igual eu falei, duas melhorias, a gente vai só modificar esse nome, e depois que a gente for modificar esse nome aqui também, a gente vai transformar esse carinha, passar de átomo para uma molécula, provavelmente. Para o organismo, desculpa. Então, agora sim a gente fica por aqui. Agradeço novamente por ter acompanhado o vídeo, está acompanhando. Basicamente a nossa home está finalizada. A gente vai trabalhar ainda com as refatorações, mas o clean dela está aqui. E vou ser sincero para vocês, putz, que projeto legal tá ficando. Estou gostando muito da visualização. Espero que estejam curtindo também. Já sabem, né? Novamente, se estiverem curtindo, deixa lá aquele like, deixa aquela inscrição que ajuda mais o canal. E é isso aí, galera. Valeu!